Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Nos comprole Pia, benedicat Virgo Maria. Essa saudação também usava João Luiz Possobon, que é de quem nós queremos no dia de hoje estar falando sobre a vida deste homem. Falar da vida de uma pessoa é como a gente olhar para um edifício e ir caminhando ao entorno desse edifício. Então, quanto mais a gente caminha em volta do edifício, mais ângulos e mais criatividade artística nós vamos encontrar no edifício. Assim mesmo, nós olharmos para a figura de nosso servo João Luiz Possobon. Eu trago ele aqui junto com São José, porque São José era o protetor de Nossa Senhora. E João Luiz Possobon se sentia também esse protetor da Mãe de Deus. E aí nós vamos compreender toda essa mística interior desenvolvida por João Luiz Possobon e que ele expressou em atos concretos, como ele desenvolveu isso a partir de um amor grandioso que ele tinha pela imagem de nossa querida Mãe de Deus que nós temos aqui neste lado. Então nós vamos nesta live falar sobre João Luiz Possobon e vendo ele do ângulo como o amigo dos pobres. E nos lançar com a pergunta: o que realmente movia João Luiz Possobon a viver a pobreza e também ajudar os pobres? São as duas dimensões cultivadas interiormente. O tema da pobreza, ela atravessa toda a história da humanidade. Não é algo novo, não é algo antigo que foi solucionado. É algo constante na história de todos os povos. Nós podemos ver na leitura do Antigo Testamento como é constante o tema dos pobres, a preocupação com os pobres, como Deus olha com carinho também para os pobres. E é muito comum este termo, os pobres de Yahvé, aqueles que, os Anauim, aqueles que buscavam a Deus, que viviam na sua constante pobreza. E nós percebemos com o advento de Jesus Cristo, a encarnação, a pregação do reino de Deus, Jesus Cristo também estava super preocupado com os pobres. O reino de Deus é dos pobres. E a pobreza é vista de vários ângulos, né? Tem aquelas pessoas que são pobres materialmente, tem aquelas pessoas que são pobres de espírito também. E Jesus busca aqui ressaltar o valor da pobreza. Poderíamos dizer que Jesus enobrece a pobreza, Jesus dignifica, Jesus restaura a importância da pobreza. Vamos ler a passagem de Lucas, que está no capítulo 25, 34, 36 e depois 40, que diz o seguinte: Então, o rei dirá aos que estão à direita: Vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então é bonito nós percebermos nessa passagem resgatado pelo evangelista Mateus a importância de ajudar o outro, de ir em socorro do outro, principalmente este outro que não tem a possibilidade de sair à frente, porque algum elemento impede essa liberdade de caminhar. E nós percebemos que na caminhada da história nós temos testemunho de muitos santos que realmente vivenciaram a pobreza, não somente vivenciaram, como também eles foram uma resposta para o mundo
chamar a atenção do mundo frente a essa realidade, talvez com um olhar perspicaz para aquele tempo muito interessante. Podemos citar São Francisco de Assis, que é muito estimado, conhecido por nós. Agora, na nossa época, a Madre Teresa de Calcutá, que também foi um grande exemplo de abordar a pobreza, de levar solução para a pobreza. E também é importante a gente também dedicar o que a igreja tem refletido sobre esse tema. É óbvio que não é o conteúdo da nossa live, mas vamos partir desses elementos aí para depois nós olharmos a figura de João Luiz Poçobon, como ele também, esses próprios elementos aí, ele vai colocando em prática na sua vida diária, na relação com a pobreza. Ele vivendo a pobreza como também sendo amigo dos pobres. E a igreja trabalha todos esses temas no que nós chamamos a doutrina social da igreja. Ela é um conjunto de ensinamentos que estão contidos em 19 encíclicas. Tem a última que foi escrita pelo Papa Francisco em 2015, a Laudato Si. Esses 19 documentos aí, que foi iniciado primeiro em 1891, quem publicou esse documento, a Rerum Novarum, foi o Papa Leão XIII. Então ali ele começa fazendo uma reflexão para ajudar a igreja. Quem é a igreja? Somos todos nós batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos igreja. Então o magistério da igreja se preocupa de trazer reflexões para nós no dia a dia, para nos inspirarmos no dia a dia a viver essa nossa fé na solidariedade. E esses ensinamentos, eles têm por finalidade fixar princípios, critérios e também diretrizes gerais, né? As diretrizes são como que aqueles eixos fundamentais que você acompanha. E esses eixos fundamentais, diretrizes e princípios, eles tocam na organização política e social dos povos e das nações. Porque o Evangelho ele tem que dar resposta a essas realidades, porque são dentro de nações e de povos que esses batizados eles vivem no dia a dia. Trata-se de um convite à ação. Esses documentos eles nos convidam a agir, transformar a realidade. E os santos, de uma maneira especial, essa é a característica. Cada santo transformou a sua realidade social na sua época. E por isso eles são resgatados pela igreja como exemplo para mostrar para o mundo todo um exemplo de pessoa que viveu o evangelho e transformou a realidade. Então, a finalidade da doutrina social da igreja é levar os homens a corresponderem com o auxílio da reflexão racional, das ciências, a sua vocação de construtores responsáveis da sociedade terrena. E essa sociedade terrena ela tem que estar construída sobre a fraternidade, sobre a dimensão humana e também sobre a dimensão da solidariedade. Então, nós vamos olhar rapidamente em elementos, essas 19 encíclicas trazem muitos elementos, mas vamos ressaltar algumas categorias principais aí, porque essas categorias principais desses documentos aí, quando nós olharmos a biografia do servo de Deus, João Luiz Poçobon, nós vamos perceber como este homem foi desenvolvendo em coisas práticas esses elementos que também esses documentos apresentam para toda a igreja. Então, esses elementos principais, o número 1, podemos dizer que é a pessoa humana, a sua dignidade, os seus direitos e a sua liberdade. Esses documentos se preocupam com o ser humano como um todo, não só o ser humano católico ou o ser humano cristão, mas sim o ser humano criado
ele é uma preocupação da nossa igreja, não interessa em que religião vive, em que país vive, em que condição vive. É uma preocupação da igreja porque ele também na sua realidade é um filho, uma filha de Deus. Depois o segundo elemento é a família, a sua vocação e os seus direitos, como também a inserção e participação responsável de cada homem na vida social. E João Luiz Possebon tem um carinho muito especial pela família. Ele diz, vamos salvar a família custe o que custar. E ele se dedicava de uma maneira especial promover as famílias, especialmente aquelas famílias mais pobres. Depois, outro elemento que esses documentos nos trazem, poderíamos nominar como o terceiro, é a promoção da paz. É impressionante, em pleno século XXI, ainda a guerra está nos corações das pessoas, está nos corações dos povos. Estamos enfrentando agora uma grande dificuldade também com o tema da paz que aflige toda a humanidade. Depois o quarto elemento poderíamos citar que é o sistema econômico, a iniciativa privada, o papel do Estado, o trabalho humano, a comunidade política. É toda essa dimensão da produção, da distribuição, a conformação do Estado, poderíamos dizer a riqueza material que dá essa sustentabilidade para essas pessoas, esses povos. E depois, o quinto elemento, poderíamos citar o bem comum e a sua promoção no respeito dos princípios da solidariedade e da subsidiariedade. Ser solidário, estar apoiando tudo que é promover a vida, promover o crescimento do outro para o crescimento mútuo. E o sexto elemento poderíamos sintetizar aí como que o último elemento desses documentos é o destino universal dos bens da natureza e o cuidado e a preservação deste meio ambiente, o desenvolvimento integral de cada pessoa e também dos povos, primado pelo tema da justiça e também o tema da caridade. Então, é a natureza como um todo, como um jardim ali onde nós vivemos, todos os povos vivem nesse jardim e que nós temos que ter um cuidado muito carinhoso com o tema da justiça. Justiça, a natureza não é só para mim, a natureza é para a minha geração, é para a geração futura e por isso que temos que cuidar e isso parte também da minha caridade, a minha preocupação com a natureza. João Luiz Possebon tinha um carinho muito especial com a natureza, inclusive ele escreve o tema, uma poesia sobre o zoológico espiritual. Ele olha para o mundo e no mundo e ele também se inspira para cativar interiormente. Então, vamos agora mais especificamente olhar na pessoa do servo de Deus João Luiz Possebon. Como é a sua experiência com a pobreza e também com os pobres. E nós percebemos que a experiência pessoal da pobreza cria virtudes e atitudes permanentes. A experiência pessoal da pobreza, ela cria virtudes e atitudes permanentes. Elas não são atitudes provisórias, e sim permanentes. Virtudes estas que não são discurso sobre a pobreza. Muitos fazem um lindo discurso sobre a pobreza, tiram fotos ao lado dos pobres, fazem uma atividade social para ajudar os pobres. Mas isso aqui não é atitude permanente em relação à pobreza. João Luiz Possebon, ele tinha uma atitude permanente com a dimensão da pobreza. E eu creio que isso é interessante nós descobrirmos nessa pessoa como ele interagia com esta realidade. Hoje nós vamos dar alguns elementos. E eu creio que deveríamos partir da pergunta: o que realmente movia João Luiz Possebon para viver a pobreza e ajudar os pobres?
Vamos percorrer um pouquinho a experiência pessoal de João Lispolsobon sobre o tema da pobreza. No início da vida dele, na sua infância, na sua juventude, ele nasce em 12 de dezembro de 1904 e morre em 1985. Então, na sua infância, adolescência e juventude, ele viveu também num ambiente de pobreza, num ambiente de muito sacrifício, muito trabalho para a sobrevivência diária, onde com o trabalho não dava para acumular, para comprar mais riquezas. Inclusive, a própria casa que a família de João Lispolsobon habitava foi construída por eles. Eles foram os que amassaram os tijolos, fabricaram os tijolos com a sua própria mão, secaram para ir construindo a casa. Então foi uma experiência de viver sobre as condições básicas de existência. Inclusive, o próprio João Lispolsobon comenta que o sonho dele era crescer na vida, era sair desse espaço ali e ir para outro lugar para ter a oportunidade de crescer na vida materialmente. E, inclusive, ele se alista no exército, porque o exército seria uma oportunidade de abrir novas portas para a sua vida. E ele vai servir o exército e já nos primeiros exercícios no exército ele é descartado porque ele tinha problema de visão. E depois ele vai se referir de uma maneira gratificante a Deus deste acontecimento, dele não ter seguido na vida militar, porque Deus estava preparando ele para algo maior. E outra vivência de pobreza existencial no servo de Deus, João Lispolsobon, se dá, desde a minha visão, quando ele está em Santa Maria, trabalhando e cuidando da sua esposa, Teresa Turcato, que está muito mal. Ela está sendo atendida no hospital e ele gasta todos os seus bens materiais para acompanhar e ajudar na saúde da sua esposa, tendo 2 filhos. O que acontece, como síntese? A sua esposa morre, todos os bens materiais que ele tinha, ele gastou, ele vendeu para atender a saúde da sua esposa. E terminada essa situação, ele está com uma mão para frente e outra para trás, os 2 filhos, nenhum bem material. E que, inclusive, próprios amigos de João Lispolsobon emprestam uma casa no outro lado da cidade para que ele possa se mudar para lá, começando a morar aí neste local, numa casa emprestada por amigos, para recomeçar a sua vida. Eu creio que essa experiência marcou profundamente João Lispolsobon, porque lá na frente nós vamos perceber que João Lispolsobon vai tomar uma atitude também frente a famílias que não tem aonde viver, que não tem aonde morar. Aí a outra experiência de pobreza que nós vemos na biografia de João Lispolsobon é que ele se sentia pequeno por não ter dinheiro suficiente para fazer as imagens da Mãe Peregrina. Então ele dependia de doações de pessoas para juntar o dinheiro para fazer, porque ele queria fazer bastante imagens para enviar para as famílias, para fazer os grupos de 30 famílias que ela fosse visitando, mas ele tinha essa limitante que não tinha recursos financeiros para promover mais a campanha da Mãe Peregrina. Por isso que é importante, né? Nós que recebemos a imagem também colaborar na construção das imagens para outras famílias. Essa era uma preocupação do João Lispolsobon e ele sentia muito no coração de não ter mais capital para isso. E a outra experiência de pobreza de João Lispolsobon, e eu diria que é uma pobreza na dimensão do cultivo de espírito. O cultivo de espírito é algo que eu cultivo interiormente, porque a pobreza não necessariamente tem que ser a pobreza corporal, a pobreza material, mas também a pobreza como valor, aquele cultivo interior. E João Lispolsobon, ele teve a oportunidade, ele mesmo disse, eu tive a oportunidade na vida de ser muito rico, de ser um grande empresário. Só para nós imaginarmos,
João Luiz Possobon foi um dos primeiros, junto com um amigo dele, eles compraram um caminhão, o famoso Fenemê, que é aqueles caminhões bem antigos. Estamos falando lá em 1946, 47. João Luiz Possobon teve com um sócio dele um caminhão. Então ter um caminhão naquela época era um patrimônio incomensurável, porque o caminhão não era comum. E ainda mais lá no interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, que ainda era na época uma cidade pequena. Então ele tinha possibilidade de um grande crescimento. E ele teve um comércio de atacado e varejo. Poderíamos dizer que João Luiz Possobon foi um dos primeiros que inventou o delivery, a entrega nas casas. Então as pessoas faziam o pedido do mês e ele, com uma charretinha, enviava nas casas os produtos solicitados. E o interessante é que João Luiz Possobon, no comércio, ele anotava num grande livro todas as coisas que as pessoas pediam. Então se pedia, por exemplo, ia no início do mês, pedia as coisas e no final do mês a pessoa recebia na empresa onde trabalhava e vinha pagar João Luiz Possobon. Era o famoso deixar fiado. E João Possobon tinha o livro que ele anotava o nome da pessoa em cima e tudo que a pessoa comprava. Então a pessoa vinha no final do mês, pagava, ele fazia um risco, pago. E o que não estava o risco, não pagava. E ao abrir hoje esses livros, nós percebemos que várias famílias não pagaram. E aí se perguntou para o João Luiz Possobon por que não pagaram. Aí ele disse: eram famílias muito pobres que não tinham como pagar. E por isso eu perdoava e esperava, se um dia eles pudessem juntar o dinheiro e pagar, muito bem. Mas todos esses que não têm o risco em cima é porque nunca pagaram. E eu sempre deixei assim, nunca fui atrás cobrando. E é interessante também nós vemos aí no aspecto do comércio, como João Luiz Possobon ele tinha uma ética no tema da venda. Ele testemunhou, está escrito em uma das biografias, ele disse assim, vamos pegar aqui no que ele comentou. Eu poderia ser um homem rico, mas eu aplicava apenas a margem de lucro legítimo. Você não pode obter o que pertence aos outros. Isso ele testemunhou, né, para o biógrafo que estava escrevendo sobre a sua vida, sobre essa época, que ele poderia ser, né, um grande empresário na área do comércio, mas ele simplesmente aplicou a margem de lucro legítimo. É aquilo que realmente corresponde. Não é como hoje, né, onde a margem de lucro é totalmente desproporcional frente ao produto, frente ao produtor que produziu o produto, né, ao comprador final, né, triplica às vezes o valor do produto. Então o João Luiz Possobon também no comércio, e ele dava esse testemunho dessa preocupação com o outro, não explorar o outro. E outra dimensão que é importante, e eu quero também provocar vocês que estão nos acompanhando. Como pode o padre Vladimir falando sobre a pobreza, falando sobre João Luiz Possobon e de terno. O terno, ele praticamente contra-testemunha o tema da pobreza. O terno provavelmente, não provavelmente, mas sim, é usado pelos presidentes de empresa, é usado pelos executivos, não é usado pelos pobres. Eu vou também te provocar. João Luiz Possobon, toda a vida dele, ele usava terno. O terno para ele não estava como que uma afronta aos pobres. E para ele o terno sempre foi um elemento de nobreza. E aos próprios pobres com quem ele trabalhava no dia a dia, ele dizia ser pobre, mas ser nobre. Então o ser pobre não é o ser desleixado,
o ser abandonado, que você se abandona, despreocupado, relaxado, de maneira alguma. Ser pobre, mas ter essa dignidade, ter esta nobreza. E para ele, usar o terno era um sinal de nobreza. Então, quando ele estava trabalhando com os pobres, nós sempre vamos ver João Luiz Poçobon também de terno. João Luiz Poçobon, já mais para o final da vida dele, ele também tinha uma vida muito simples, muito básica, mas sempre ele andava de terno, porque ele queria ser o guarda nobre da Mãe de Deus. Poderíamos dizer o segundo São José preocupado com Nossa Senhora. Então ele dizia, com Nossa Senhora nós temos que andar nobremente. Eu estou indo trabalhar com os pobres, eu vou nobremente porque eu sou um filho de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai comigo também trabalhar, também visitar os pobres. João Luiz Poçobon não fazia nada se a imagem peregrina não estivesse acompanhando. Então, se a imagem peregrina acompanhava, ele sempre andava de terno. Então, o terno é a nobreza da dimensão que nós podemos aplicar na pobreza. Podemos dizer, ser pobre, mas ser nobre. E é interessante sobre o tema da nobreza para João Luiz Poçobon com os pobres. João Poçobon, ele cativava as crianças no domingo para irem à missa. E como as crianças não iam, ele chamava as crianças para vir à sua casa, dava um cafezinho básico ali, umas balas, e depois reunia essas crianças e levava para a igreja. Mas o que ele fazia antes? Ele antes trazia um pente, trazia um vidro de perfume e reunia a criançada, arrumava o cabelo deles com o pente e perfumava as crianças. Porque ele dizia assim, para nós, quando nós vamos numa festa, nós vamos bonito, nós vamos perfumado. E nós estamos indo agora numa grande festa, que é a celebração do Senhor, que é a celebração da Eucaristia. Nós vamos também bonitos e nós vamos perfumados para nos encontrar com o Senhor. E assim ele educava as crianças, que eram todas crianças pobres que viviam também próximo à casa dele, ele cativava também para a dimensão da nobreza. Então essa dimensão é muito interessante de ver também na pessoa do servo de Deus, João Luiz Poçobon. E outro elemento que foi importante sobre o tema da pobreza na vida de João Luiz Poçobon era durante as suas viagens. Quando ele viajava e ele saía dos centros da cidade e ia nesses espaços bem distantes, aonde reinava muito a pobreza, principalmente no campo. E ele chegava, via a condição de cada família, anotava também o aspecto, se as crianças estavam indo na catequese, estavam indo na escola, se estavam necessitando de elementos básicos de sobrevivência. Ele anotava tudo isso aqui e depois ele ia até a cidade e partilhava com o pároco. E conforme a situação, ele promovia também captação de recursos ali para levar aquelas famílias que estavam bem distantes e em extrema necessidade. Inclusive ele, nessas passagens por aí, essas passagens missionárias de João Luiz Poçobon, ele cativava também quem tinha um pouquinho mais de recursos econômicos a construírem pequenas capelinhas, essas capelas onde seria o espaço das pessoas que estão muito distantes se reunirem também para um momento de oração, porque ele sabia que as pessoas não tinham condição de construir algo. E outro elemento, que é um dos elementos que nós citamos lá dos documentos da igreja, João Luiz Poçobon, ele sempre visitava os presídios, porque ele dizia, ali estão os grandes pobres, os pobres de espírito, de cultivo do espírito interior, os pobres também materiais e também aquelas pessoas que todo mundo esquece, ninguém quer se aproximar, ninguém quer ser amigo, que são os presidiários. E João Luiz Poçobon tinha um carinho muito grande com os presidiários, aonde ele passava ele buscava o presídio, levava a Mãe de Deus para
dar um consolo, dar um sinal de esperança também para os presos. E o que ele podia também de captar de recursos, juntar elementos para levar para o presídio, ele também não economizava força para levar esses bens materiais para esses pobres que estavam presos no presídio. E a outra dimensão que é muito interessante da sua preocupação com a pobreza é que João Luiz Possobon ele criou uma vila social habitacional. Sim, ele construiu uma vila que ele deu o nome Vila Nobre da Caridade. Até aqui ele usa a palavra nobre, o tema da nobreza. A pobreza tem que estar unido com a palavra nobreza. E como interessante nós percebemos de onde surgiu toda essa movimentação da preocupação dele de construir uma vila. João Luiz Possobon, ele se convenceu a partir de uma experiência que ele teve quando ele foi visitar uma família, quando ele levou a imagem peregrina para a casa de uma família. E era uma vovozinha que vivia com as suas duas netas. E ao receber a visita da imagem peregrina, se deu conta que a casa só tinha uma única peça, não tinha mais espaço, uma casa muito pequenininha. E não oferecia espaço para uma ilustre visita. Depois, o seu João Possobon deixou a imagem ali e aí se retirou. Saiu, foi embora, voltou para voltar outro dia para buscar a imagem. E, para sua surpresa, quando ele voltou, ele escutou a história que a vovozinha convidou as duas netas para que fossem dormir fora da casa, próximo ao bosque, para deixar lugar nobre para a visita de Nossa Senhora, que era a imagem da mãe peregrina visitando a casa dela. E as netas dizem, por que não nós três vamos dormir lá com os cabritos? No mínimo lá tem uma coberturinha e nós dormimos todas juntas lá debaixo de um telhado. E aconteceu isso. E quando o João Possobon voltou para pegar a imagem, ele escutou essa história da vovozinha contando o que aconteceu, né, toda a movimentação interna da casa, e ficou totalmente surpreendido, tocado profundamente como as pessoas são nobres com Deus mesmo não tendo nada. E aí ele disse ali para a vovozinha, né, vocês são gente boa, vamos construir uma capelinha? E aí a vovozinha disse, e o dinheiro? Nós somos pobres. E aí João Possobon respondeu a ela, eu também não tenho dinheiro, mas vocês têm capim por aqui? Aí a senhora disse, aqui existe muito capim, temos muito capim. Aí João Luiz Possobon disse, muito bem, então vamos colher capim e vamos começar a montar uma capelinha. Então aí nasce a primeira capela, que é a Capela Azul, e a partir dessa Capela Azul, no mesmo local, o João Luiz Possobon constrói 14 casas, pequenas casas, poderíamos denominar as famosas meia-água, que acolhia famílias que chegavam à cidade de Santa Maria e não tinham aonde ir. A gente diz não tinha aonde cair morto. Chegavam na cidade buscando um espaço para viver na vida, recomeçar a vida. E que foi a mesma experiência que teve João Luiz Possobon. Ele teve amigos que emprestou uma casa para ele. E ele via nessas famílias também a mesma situação existencial que ele teve e que teve um coração humano que ajudou ele a sair para frente. E aí ele disse, aqui eu tenho a possibilidade também de ajudar outras famílias que estão chegando aqui, dar um lugarzinho para que eles possam começar a sua vida. E a ideia era que a família recebia uma casa, começava a viver ali na casa, o homem ia buscar trabalho, conseguia trabalho, ia ganhando seu dinheiro até conseguir alugar uma casa ou comprar uma casa, aí se transferia para outra casa, liberando esta casa. E assim, João Luiz Possobon organizou esta vila.
Interessante, mesmo hoje visitando lá esse espaço, onde tem hoje a capelinha, dentro da capelinha azul, tem ali o ordenamento como era que deveria funcionar toda a Vila Nobre da Caridade. Como as pessoas tinham que se respeitar um vizinho com o outro, o momento de tomar banho, havia um banheiro comum para todos tomar banho. Então, primeiramente as crianças, as mulheres, por último, os homens tinham que estar ali para tomar banho. Então havia todo um regulamento que nós temos hoje, né, o regulamento dos condomínios. E João Luiz Possebon já criou ali um regulamento para ordenar essas famílias que estavam vivendo ali. E também, a partir dessa vivência da Vila Nobre da Caridade, João Luiz Possebon, ele tem aí uma inspiração de criar uma via sacra. Na verdade, João Luiz Possebon, ele criou duas vias sacras. Uma foi aí na própria Vila Nobre da Caridade, e depois ele queria uma outra via sacra que ligasse o Santuário da Mãe Rainha até a Vila Nobre da Caridade, que é praticamente um espaço de uns 4, 5 quilômetros aproximadamente. E ele comenta num testemunho escrito no livro que diz o seguinte: lá eu compreendi o significado da via sacra, o sofrimento de Cristo que só podemos imaginar, o sofrimento de nossos irmãos causado por aqueles que não fazem nenhum esforço para se sacrificar pelo outro. Eu confio na divina providência. Nunca fui um homem rico, mas sei que Deus não abandona aqueles que servem ao seu próximo. Então é interessante esse testemunho que João Luiz Possebon dá. Ele diz que Deus não abandona aquele que ajuda o seu próximo, aquele que está preocupado com quem tem mais necessidade. Eu creio que aqui João Luiz Possebon deixa um grande testemunho para cada um de nós, principalmente nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, onde nós vivemos em pleno século XXI com muita dificuldade, este olhar caridoso para o outro. Olhar porque eu fazendo algo para o outro, pelo menor que seja, eu estou fazendo para Jesus Cristo. E o interessante é que João Luiz Possebon depois ele começou a assinar o próprio nome dele com a palavra pobre. Ele assinava Pobre Diácono João Luiz Possebon. A pobreza foi algo que tocou profundamente no coração dele, foi algo que norteou as decisões, a caminhada dele. Ele, por viver a pobreza, ele nunca deixou de faltar algo para a sua família, nunca deixou faltar algo para a sua esposa. Sempre para a família dele, os seus filhos, ele dava tudo o que podia. Ele se restringia de coisas, mas para dar para outras pessoas. E é interessante que uma vez ele estava com um problema nos dentes e deram um dinheiro para o João Luiz Possebon. E o que ele fez? Ele pegou esse dinheiro aí e não usou para si mesmo. Ele usou para fazer uma coroa para a Mãe de Deus. Então, tudo que era para ele, ele sempre designava para outro. Ele nunca ficava com ele as coisas. Eu creio que essa atitude aí é uma atitude muito nobre, é atitude de santos. Os santos sempre se preocuparam com os pobres. E essa, eu creio que essa atitude interior de João Luiz Possebon nasceu da sua relação com Nossa Senhora. Ele queria ser este nobre cavalheiro, este nobre homem diante de Nossa Senhora, pobre também, como foi Nossa Senhora. Ele queria viver a vida dele, a exemplo de São José, o nosso protetor, o protetor também da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.